Notem aqui, tá? Que o paciente perdeu os dentes lá atrás. Tá. Esses dentes, se você pensar em colocar implantes nessa região, né? Se você pensar em colocar implante, realmente não vai ter como. Por quê? Porque o seio maxilar aqui, ó, ele desceu até aqui embaixo. Tá. Então a gente vai poder ver agora, né? Aqui rodando o filminho, onde se nota ali, ó, o osso e o seio reabsorveu esse osso. Então é feita aquela janelinha lateral, como a gente viu no modelo, e é feito por baixo da gengiva. Por baixo da gengiva. É feito com uma broquinha bem fininha, né? Uma janela. E esse osso que é removido também é aproveitado, porque esse é o osso do próprio paciente. Tá. Então a gente nota ali que a membrana foi levantada e está sendo colocado um biomaterial. Aí pode ser o biomaterial, pode ser osso do paciente, pode ser osso bovino, pode ser outros materiais também. Coloca uma membrana, fecha e aguarda. Olha, aquele osso está se transformando em osso novo. E aí sim, você faz a perfuração para colocar os implantes. E aí os implantes colocados, obviamente não é isso que o paciente quer a prótese, né? Sim. O implante é mais um alicerce. Então, aí é feita a confecção da prótese, esse paciente volta a ter os dentes dele em posição. Excelente. Claro que a gente necessita trabalhar com biomateriais de qualidade, implantes de qualidade e um profissional de qualidade. Com isso, a gente consegue garantir para o paciente um tratamento a vida inteira para ele. Ou seja, implantes não são implantes que você faz, daqui 10 anos você vai refazer. Em geral, as boas empresas, elas dão garantia vitalícia, até o final da vida do paciente, porque confiam no produto dela. Tá. Então, uma prótese, você pode ter que trocar a coroa, parte externa, né? A parte externa, a coroa do dente, tá? Mas o enxerto e o implante é para ser feito uma vez só. Tá. E tem que se instruir esse paciente, como higienizar, fazer a manutenção. Eu costumo dizer para as pessoas, meu consultório é num prédio, eu falo assim, imagina se deixar esse prédio 5 anos sem pagar condomínio, 5 anos sem fazer uma manutenção, trinca vidro, trinca piso, começam a aparecer goteiras, infiltrações. A manutenção, pelo menos a cada 6 meses, 1 ano, tá, com o dentista que fez as próteses. Então, você falou a palavra-chave, com o profissional que fez as próteses. Exatamente. Hoje é tão difícil você manter esse contato com o profissional que a gente consiga escolher, então, alguém que a gente gosta de visitar a cada 6 meses, sem então, dúvida, para ter esse contato mais próximo. Porque só o profissional que fez a cirurgia em você sabe exatamente o que ele fez. Exatamente. Né? De repente você conta, você vai em outro profissional, você tem que dar todo o histórico. A gente não consegue explicar, doutor, porque a gente não sabe nem a técnica que foi usada, a gente sabe o que foi feito, mas não como foi feito, porque a gente não estudou também para saber isso, não é verdade? Exatamente. Tá, aí uma vez que a gente fez esse procedimento, eu imagino a situação de quem precisa fazer uma prótese como essa, um implante como esse, por exemplo, e vai pensar assim, bom, vou me organizar para fazer esses implantes, só que a parte externa também custa um dinheiro. Sim. Dá para fazer algo um pouquinho menos oneroso sem comprometer o resultado do trabalho? Tá. Posso complementar aqui com 3 verdades que eu conto para o meu paciente? Diga. Você vai concordar comigo ou não? Tá. Nem tudo que é caro é bom. Tá. Concorda? Concordo. Tá. Mas tudo que é barato, muito barato, é ruim. Concorda? Tá. Mas tudo que é bom é mais caro. Então, não tem milagre. Eu acho que tem que procurar um meio termo. Um dentista que é bom, com materiais que são bons. Tudo é conversável. Tudo é negociável. Tá. Eu acho que a pessoa, para fazer um tratamento desse, que muitas vezes é bastante caro, o que ela pode fazer? Conversar com o dentista. Parcela em mais vezes. Fala Hoje o dentista com ele. é esse profissional que é acessível. É ele quem senta e faz esse planejamento com o paciente. É acessível, pode ser acessível. Ele pode, dependendo da maneira como você colocar para ele, ele pode fazer com que esse tratamento caiba no seu bolso. E uma outra coisa que você falou de 3 verdades, quando
o profissional fala limpo, então é transparente com esse paciente, porque de repente você vai fazer algo, essa parte estética, então a parte de fora mais barata, e você avisa ele, olha, se você fizer assim, daqui tantos anos, você vai ter que refazer. Sim. E se você fizer o de melhor qualidade, eu te garanto tantos anos de perfeição na sua boca, né? Sim. Extrapolando um pouco agora para um site de carros que eu estava vendo, o site colocava lá: não nos responsabilizamos por anúncios que pareçam desonestos, com preço fora da realidade. Ou seja, preço muito barato, tomem cuidado. Com qualquer coisa, com né? Qualquer de repente coisa. você está procurando um imóvel numa região que você sabe que tem um preço mais elevado. Se você encontrar um preço muito baixo, alguma coisa tem ali. Vai alagar na chuva. Desconfie. Tá trincado as paredes, o alicerce não tá bom. Então, assim, precisa procurar. Né? Agora, doutor, queria que você mostrasse o que é isso, é o queixinho? Eu queria mostrar aqui, deixa eu pôr em sequência, né? A gente falou da reabsorção do maxilar. Isso. E a gente falou da reparação. Denise, por favor, dá a mandíbula. A parte de baixo. Claro. Aqui eu tenho uma sequência de reabsorção. Dá para vocês verem? Dá, sim. Essa aqui é a nossa mandíbula com os dentes, né? Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Tá vendo que quando ela tem os dentes, este rebordo em volta dela fica mantido. Né? Sim. Eu gostaria de falar que todo esse material é de plástico, tá? É de resina, para ninguém ficar com medo desse material, tá? E nenhum paciente também gosta de manipular algo que é de um cadáver. Bom, enfim, a gente nota que a mandíbula é assim. A partir do momento que a gente extrai os dentes, eu tenho uma mandíbula que sofre um processo de regularização e ela sofre uma reanatomização. Isso é quase instantâneo? Não, demora com o tempo que vai usando a prótese. Tá. Isso demora. E depende de cada um. Denise, eu tenho pessoas que vieram de estados mais pobres, com 28, 29 anos, que estão no último estágio da reabsorção, porque o dentista lá extraiu os dentes dessa pessoa com 13 anos. Todos os dentes da boca. É triste de ouvir isso. É triste. É triste. Hoje em dia a gente sabe que os dentes são mantidos o máximo que podem dentro da boca, inclusive com o siso. A gente já teve uma oportunidade de falar sobre os dentes do siso, né? E quando não há necessidade de extração, vai extrair pra quê, né? É verdade. Desde que caiba dentro da arcada, Sim, que não tá prejudicando, exatamente, que tá em ordem com saúde, né? Exatamente. Então a gente pode ver aqui a sequência, né? Essa seria a mandíbula número 1, essa seria a mandíbula número 2. Olha como ela vai abaixando bastante, vai abaixando, né? Essa seria uma mandíbula número 3. Tá? E aí ela vai perdendo esse contorno regular, né? E aqui, que é a mandíbula número 4, perdão, aqui, ela fica muito difícil de se colocar implantes. Porque essa parte posterior aqui, vocês podem notar que existe um buraquinho aqui, ó. Isso. Tá? Esse buraquinho é onde sai um nervo. Então, se eu colocar implante aqui, eu vou perfurar o nervo. Existem técnicas para fazer isso, mas são técnicas mais apuradas. Mas aí você não precisa do enxerto? Aqui eu preciso do enxerto. Tá. Mas o enxerto na região da mandíbula, ou seja, no osso de baixo, ele recupera de uma maneira pior. Tá, então tem que esperar mais. Tenho outras técnicas que não enxertos para fazer. Tá? E o Notem que aqui, ó, é nessa área entre os nervos que se coloca implante. Tá. E por último, a gente pega alguns casos de pessoas mais idosas, onde reabsorveu quase que totalmente. Muitos desses casos, Denise, com essa mandíbula fininha desse jeito, eu já atendi esses pacientes no hospital com uma fratura espontânea. O que seria uma fratura espontânea? O paciente foi tossir, bateu a mão no queixo e fraturou. Quebrou. De tão fininho que é. É como um osso de frango isso daqui. Tá? Então há necessidade de reconstruir e usar enxertos maiores para se fazer isso. Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto, porque tem muita coisa para a gente falar. Daqui a pouquinho você fala mais sobre essa pecinha aí que você trouxe. Tem
muita coisa interessante que o doutor vai falar já já. Vou dar um recadinho para quem está em casa. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre reconstrução dos ossos da face. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor José Flávio Torezan, cirurgião bucomaxilofacial, está tirando as nossas dúvidas. Deixa eu aproveitar essa volta então do intervalo para mostrar para você que está em casa. Às vezes é difícil da gente conseguir imaginar. Então o doutor falou tem o enxerto autógeno, né, que é do nosso próprio organismo. Exatamente. Que pode ser feito então do crânio. Do crânio. Né? Ou da bacia. E aí você fica imaginando, mas da onde que vai se tirar esse material, né? Aí o doutor trouxe aqui que está demarcado. Eu vou pedir para os meninos aproximarem aqui. Olha só, ele tá bem aproximado, isso, dá pra ver bem, tá demarcadinho, essas são as possíveis áreas, então, de doação, né? Interessante falar, Denise, que essa área, que é a calota craniana, você tem bastante osso, ela tem uma parte interna e uma parte externa, nós só tiramos a parte externa. Então não fica defeito. Tem segurança, Tem segurança, né? Tá. É a parte que menos dói. Por incrível que pareça, né? Menos dói, né? É assim, tem boa quantidade de osso e tem uma morbidade, ou seja, dói menos. Tá. E esse aqui é o osso da bacia, esse né? É o osso da bacia. Se você imaginar, aqui tem o fêmur, aqui a parte da barriga, aqui a parte do bumbum, né? Então aqui ó, eu tenho a crista do ilíaco. Esse osso é chamado osso ilíaco. E daqui pode ser removidos grandes porções de osso. Também não dá diferença nenhuma. Não, principalmente, né, em blocos, onde você pode colher a própria medula. A medula óssea está dentro desse osso e é onde é formado o nosso sangue. Tá. Então aqui eu tenho muitas células que estimulam a formação de osso. Então, é um osso muito bom, mas existe uma morbidade tão grande. Você opera o paciente, ele não reclama mais da ferida cirúrgica na boca, mas ele fica mais uns 2 meses mancando. Por mais delicado que o ortopedista seja. Tá. Este não é o bucomaxilo que tira, não é, é um ortopedista. Assim como o do crânio, assim, né? como do crânio, nós temos lá uma pessoa que é um neurocirurgião que tira com a maior delicadeza possível. Ainda tem um outro osso que nós utilizamos, que é o osso da perna, não o fêmur, a tíbia, que fornece uma certa quantidade de osso. Depende menor da que quantidade que você precisa. Exatamente. Se é uma quantidade pequena, por que não fazer de dentro da boca? Pois é, né? A gente pode, se a quantidade é pequena, para esses enxertos para implante, pode utilizar osso de dentro da boca, associado ao biomaterial, associado à proteína que a gente já vai falar. A morfogenética. E eu gostaria de mostrar no vídeo. Vamos mostrar, deixa eu tirar isso aqui da frente. Também, para mostrar, Denise, como eu falo para o paciente, se puder filmar aqui o vídeo. Os meninos vão chegar aí. Isso, tá? Olha que bacana. A gente nota que este dente aqui, a animação vai tirá-lo, né? Então, quando um dente ou uma parte do rebordo fica muito tempo sem o dente, com uma dentadura ou uma prótese, esse osso aqui vai atrofiando. Então, notem que esse osso atrofiado impede de colocar o implante. Aqui está mostrando, tirando o osso do mento, do queixo, coisa que a gente não faz mais. Geralmente a gente tira esse osso, que é ótimo, e coloca um biomaterial lá para formar o osso novamente. Coloca a membrana, fecha bonitinho, tudo bem. Esse bloquinho de osso, a gente pode tirar eles maiores da região posterior. E aí olha, vai encaixar direitinho. Ele é preso com um parafusinho, você faz o recontorno dele, preenche aqueles espaços com biomaterial e ele vai incorporar. Depois você tira esses pininhos? Esses parafusos podem tirar no momento que você colocar o implante. E aí ele incorpora, né? Você tira os parafusos, você não precisa mais, e eu tenho um excesso de osso ali. E aí eu consigo ancorar um implante de uma maneira adequada, para que depois o que o paciente quer é a coroa dentária, que é a prótese em si. E fica perfeito. Fica perfeito mesmo. De acordo com a qualidade do trabalho, a qualidade do material, do implante, da prótese, fica imperceptível. Vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto já para você falar mais da proteína morfogenética e também esse... Eu gostei isso. Já você fala o que é isso aí. Tá ok. Tá? Tá ok. Achei bem bacana. O doutor vai explicar já.